os obreiros, missionários que estão nos ouvindo, em especial nosso querido pastor Rosildo Ferreira, pastor da Assembleia de Deus Missão aqui em Patos, juntamente com toda a diretoria da igreja, nossos queridos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares de trabalho. A todos que estão nos ouvindo no 3º BPM, na 4ª Companhia de Trânsito, na CPR2, na Polícia Civil, Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal também. Ao meu querido Tenente Everaldo, juntamente com a sua esposa, a irmã Gracinha, Pai do Senhor. E também toda a turma boa lá de Marinaldo Lanche, nosso querido Anchieta, e todos que fazem parte ali de Marinaldo Lanche. Deus continue abençoando maravilhosamente. Aqueles que estão nos ouvindo também ali na UPA, no PA Maria Marques, no Complexo Hospitalar Deputado Janduí Carneiro, Hospital do Bem, Hospital Infantil e Hospital São Francisco. Então, enfim, vamos ouvir o louvor com Feliciano Amaral, O Rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim, e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Disse-lhe Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Ei, não fique assim.
Queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus. Nós estivemos ali em João Pessoa ontem, participando do centenário da Assembleia de Deus, 100 anos na Paraíba, onde começou ali no sítio Vertente, no município de Alagoa Grande, e foi as comemorações, começaram segunda-feira, dia 10, e encerraram dia 16, ali no centro de convenções. Foi um trabalho muito glorioso. Nós já tínhamos participado de um trabalho assim, tanta gente, mas nós tínhamos participado em São Paulo, no Campo de Marte, ali em São Paulo, chegou a juntar mais de 100 mil pessoas. Isso em São Paulo. Ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos ali junto com muitos pastores, onde foram consagrados 690 diáconos, isso no estado da Paraíba, né? Entre ser consagrado e reconhecido, 690 diáconos, 427 presbíteros, 159 evangelistas e 33 pastores. Isto entre consagrados e reconhecidos. Como é esse negócio de reconhecido, irmão Frustão? É que pessoas que vêm de outro ministério, por exemplo, vem de outro ministério consagrado, lá ele foi consagrado a presbítero. Então ele passa um período, isso é a normativa da igreja, ele passa um período de 3 anos, sendo observado, vendo o testemunho dele, e depois é reconhecido. Depois de 3 anos é reconhecido o presbitério, o diaconato, e assim sucessivamente. Então por isso que eu diria entre reconhecidos e consagrados. E aqui em Patos foram 8 auxiliares que foram consagrados a diácono e 7 diáconos que foram consagrados a presbíteros. E nós queremos parabenizar todos os amados irmãos. O nosso querido paradiácono foi o nosso querido irmão Alexandro, o nosso irmão Felipe Torres, nosso querido irmão Gleidson, nosso irmão João, esposo de Aldeni, o nosso irmão Mirafran, Robson Gaetano, né, que é mais conhecido como Robson Missionário, Tiago Soares e o nosso irmão Valdenho Marinho. Serão auxiliares de trabalho, foram consagrados ao diaconato. E dos diáconos que foram consagrados a presbítero, foi o nosso querido Alexandre Jefferson, que é o dirigente da congregação Felipe Camarão, nosso querido irmão João Batista Souza, que é mais conhecido como João Batista do Correio, o nosso irmão Derby Johnson, nosso irmão Netinho, como é mais conhecido, João Batista dos Santos, ou João Batista PM, o nosso querido irmão Robson Soares, que é o Robson da irmã Socorro, casado com a irmã Paula, e também o nosso irmão Lucas Américo. Esses foram os diáconos que foram consagrados a presbíteros para estar cooperando com a obra do Senhor aqui em Patos. A obra do Senhor está crescendo, precisando de homens que verdadeiramente estejam fazendo a obra, não simplesmente ocupando um espaço no púlpito. Tudo engomadinho, bem arrumadinho lá no púlpito, só aparece em noite de festa. Não, são pessoas que peguem na mão do pastor, na mão do dirigente e juntos façam a obra de Deus. Porque a obra de Deus vai muito mais além de só no culto propriamente dito. Tem visita para fazer, tem muitas coisas para fazer na congregação, tem culto ar livre, tem meditação na palavra, tem que buscar e visitar e muitas coisas. Então isso não dá para ser feito só pelo nosso pastor. Todos nós estamos incumbidos com essa responsabilidade. Que pena que são poucas pessoas que entendem isso. Mas louvamos a Deus, nós tivemos ali, foi muita gente, uma palavra muito direcionada, onde tivemos ali muitos homens de Deus instruindo. Estava o nosso querido Alienay Cabral, e ele é um dos escritores da escola bíblica, tem muitos livros publicados pela CPAD. Estava o nosso querido irmão Claudenor de Andrade também,
outro comentarista da escola bíblica, escritor de vários livros. E nós tivemos ali, foi uma benção. Estava o cantor Oséia de Paula, Shirley Cavalhares, teve um dia antes. E foi uma festa muito grande, muito grande. Lá o espaço cabe 5.000 veículos dentro. Por incrível que pareça, não suportou. Não deu para comportar as pessoas. Os carros ficaram fora, do lado de fora, na margem da BR, dentro do mato. E ontem nós saímos de lá debaixo de chuva. Foi uma benção. Então, que receba nossos parabéns, todos os diáconos e presbíteros. Que Deus continue abençoando maravilhosamente. E vamos estar trabalhando, cooperando com a obra do Senhor. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. E louvamos a Deus por isto, amados. Que Deus continue abençoando maravilhosamente a todos os irmãos e obreiros. Quero parabenizar o nosso querido Adabrian, que era um auxiliar de trabalho, estava dirigindo, pastoreando a Assembleia de Deus ali em Passagem. Auxiliar de trabalho, mas estava pastoreando a igreja e ele foi consagrado a presbítero. Foi consagrado a presbítero para estar cooperando com a obra do Senhor ali. É uma benção. Amém, querido? Vamos ouvir mais um louvor, dessa feita na voz de Eliezer Rosa, o Homem de Branco. Esse louvor eu quero mandar para a meditação de todos os amigos que estão nos ouvindo na congregação do Senhor e no bairro do São Sebastião. Aos irmãos que estão nos ouvindo ali, nossa querida irmã Elisângela, lá no Goiás, que está nos ouvindo também. Ao irmão Carlos Nunes, que está nos ouvindo ali em São Paulo. E também a todos os irmãos que estão nos ouvindo ali no José Maris, ao meu querido irmão Adão Rufino. A irmã Francisca Mota, que está nos ouvindo ali lá na Vila Mariana. Tivemos a oportunidade de ir lá no último sábado, dar um abraço no esposo da irmã, o nosso querido Antônio. Que sempre é uma bênção nós estarmos ali e louvamos a Deus por isso. Vamos ouvir na voz de Eliezer Rosa, o Homem de Branco. Pela fé eu contemplo um homem de branco no meio do tempo. Com olhar de amor, com o olhar do Senhor me atraindo para si. Pela fé eu contemplo no meio do tempo Jesus passeando. E o seu resplendor como o brilho do sol envolvendo a mim. Perguntando onde é tua dor, porque tu choras tanto. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem ao teu lado, ouvindo o teu canto, que choras calado. Abre o teu coração. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Glória a Deus. Amados, eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 19. João, capítulo 19, verso 26 em diante. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a numa lança, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como já era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que estava crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou e testemunhou o verdadeiro, a saber que a verdade diz, para que também vós creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura do que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. Senhor, queremos te louvar e te agradecer por nós estarmos aqui, Senhor, pela leitura da tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Vamos estar meditando na palavra de Deus, amados. Chegou o momento todo especial para nós ouvirmos a palavra de Deus. Momento para meditar sobre a santa palavra que vida dá. Palavra digna de toda aceitação.
Queridos irmãos, louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas. Vamos estar meditando no texto, nas Sagradas Escrituras. Quero agradecer de coração a todos que estão nos ouvindo. Que Deus continue abençoando maravilhosamente os amados irmãos, amigos, seja pelo Facebook, seja pelo rádio receptor, web rádio. O importante é que você esteja ouvindo a palavra de Deus. Nós fizemos uma leitura num texto que narra a crucificação de Jesus Cristo, onde estava tudo já escrito. E o interessante é que Jesus veio para cumprir as Escrituras. A Bíblia diz: o mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou. A humanidade precisava de um Salvador e Jesus chegou. A humanidade até nos dias de hoje continua precisando de um Salvador e Jesus já está, embora que as pessoas ainda não a encontraram, não tomaram uma decisão para servi-lo. Mas Jesus está ao alcance de todos, não está restrito a um grupo seleto, mas Jesus está ao alcance de todos. E através dele nós encontramos perdão, salvação, regeneração, justificação, paz com Deus e consigo mesmo. Jesus veio cumprir nas Escrituras. O profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, fala de um menino que nos nasceu e um filho que se nos deu, e o principado que está sobre os seus ombros. Principado aí quer dizer autoridade, ou o poder está sobre os ombros de Jesus. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. As Escrituras, os profetas, as profecias do Antigo Testamento apontava para o Filho de Deus que viria restaurando o reino de Israel. É tanto que em muitas das pregações Jesus disse assim: o reino de Deus está no meio de vós. Ou seja, eu estou aqui, eu cheguei, eu estou pronto para restaurar. Foi o único na Bíblia que disse assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus discípulos, nem os seus apóstolos ousaram a dizer tal frase como esta. Jesus veio cumprindo as Escrituras, como já dizia que nasceria de uma virgem, de fato nasceu. Maria dá a luz ao Salvador da humanidade, ao Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus agora nasce de uma forma normal, como as demais crianças. A Bíblia Sagrada diz que uns reis viram a estrela, foram anunciados que o rei dos judeus tinha nascido. A Bíblia não diz que eram 3 reis, como algumas igrejas ou religiões adotaram como 3 reis. A Bíblia não diz que era 3, nem 4, nem 5, nem 6. Diz que eram uns reis. A Bíblia também não diz, quando a gente vai analisar o texto, a história, o tempo. E Jesus já estaria com cerca de quase 8 meses, quando aqueles homens chegaram a visitar Cristo. Levam um presente para ele. Esse cenário, esses acontecimentos, já estava tudo escrito pelos profetas, homens que, inspirados por Deus, escreveram e apontavam para o Salvador. O Salvador chegou, fez sinais e maravilha. Os doutores da lei não gostaram,
Porque tem aquelas pessoas que nem fazem e atrapalham quem está fazendo. Eles nunca ressuscitaram mortos, eles nunca curaram um cego de nascença, eles nunca pregaram para uma pecadora, eles nunca perdoaram uma prostituta, meretrizes, publicano. Jesus vem fazendo tudo isso. Mas precisamente no texto, vamos mais nos apropriarmos ao texto em virtude do horário. Cristo agora está no madeiro. Ele, como a fonte das águas vivas, agora sente sede como homem. Como homem ele sentiu sede. Como Deus ele é a fonte das águas vivas. Como homem ele sentiu fome. Como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Como homem ele cansou. Como Deus ele diz: vinha a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Como homem ele estava sujeito às limitações humanas. E aí Cristo agora está no madeiro, crucificado, espancado, injuriado, menosprezado, cuspido e com sede. A Bíblia diz que eles pegam uma esponja e agora enche de vinagre, coloca na ponta de uma lança e coloca para ele beber. Alguns textos dizem que foi vinagre com fel. Imagine aí você com tanta sede e alguém lhe dá vinagre. Ele, quando coloca na sua boca, ele percebe que não era o que ele queria, nem o que o seu corpo físico precisava. E aí um soldado, achando pouco, fura ele do lado com uma lança e sai água e sangue. A Bíblia Sagrada diz que ele entregou o seu espírito a Deus e disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus se entregou por uma humanidade corrompida, pecadora, perplexa, medíocre, hipócrita. Jesus se entregou por homens corruptos, por prostitutas, bem antigamente chamava rameira, depois mudou para meretrizes, prostituta, hoje atualzinho chama profissionais do sexo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus perdoa essas pessoas, foi para isso que ele veio. Ele não veio para ficar na história da sociedade simplesmente para isso, na página da história dos povos. Ele veio trazendo salvação. Jesus não veio para estar ostentando a sua herança, mas Jesus veio convidando homens e mulheres para se arrependerem. Para isso, teria que haver um derramamento de sangue, que foi o que Cristo verdadeiramente fez. Ele se entregou por nós para perdoar os nossos pecados. Ele ficou no meu e no seu lugar para morrer por nós. Ele entrega o seu espírito, diz ao Pai: está consumado, em tua mão entrega o meu espírito, e ali morreu. Isso em plena sexta-feira. Existiu um costume daquelas pessoas, como eles guardavam o sábado. A Bíblia Sagrada diz que eles costumavam ir, aquelas pessoas que estavam crucificados, e antes que desse 6 horas, às 18 horas,
eles iam e quebravam as pernas daquelas pessoas para adiantar a morte delas. Só que quando eles chegaram em Cristo, perceberam que Cristo já estava morto e não foi necessário quebrar as suas pernas. Mas isso não foi mera coincidência, foi para se cumprir o que dizia pelo profeta: nenhum osso seu foi quebrado. Cristo sofre tudo isso, passando tudo isso por uma humanidade que até nos dias de hoje vira as costas para Ele. Nós estamos vivendo um período em que se comemora e é muito falado Natal, Natal, que tanto Natal é este, que tanta iluminação, apesar que Patos aqui não está tanta iluminação. Também não adianta iluminar a cidade e os corações estão pretos de raiva com tanta corrupção. Isso não adianta de nada, não vai resolver nada. Natal com a cidade iluminada, com o povo liso, desempregado, corrupção em todas as classes da sociedade, isso não resolve nada. É simplesmente uma hipocrisia. Uma hipocrisia. As pessoas precisam não de uma iluminação, de uma ave de Natal, simplesmente, de um pisca-pisca. Isso vai ali, compra e coloca. As pessoas verdadeiramente precisam da luz de Deus na vida. E essa luz é Jesus Cristo. E nesse período que estão falando de Natal, em que na verdade, supostamente a data, porque não se tem a data certa em que Cristo nasceu. Não se tem a data certa. Mas ninguém vai ficar preocupado com isso, com dor de cabeça. Por que não tem? Por que não colocaram se tem uma data certa? Sabe que foi final de abril, começo de maio, pela história, pelos pastores que estavam no campo, qual era a data que eles costumavam ficar. Sabe por isso, mas não tem a data certa. Mas ninguém vai ficar preocupado com isso. O importante não é a data e sim a pessoa. Então o aniversariante desse período, que foi colocado, na verdade, isso foi colocado bem depois, da Igreja Católica colocou isso, fazendo em homenagem ao Deus Sol e não em homenagem a Cristo, porque nasceria o Sol. Na verdade, nós sabemos que o Sol não nasce, ele está sempre no seu lugar. Isso é uma frase que as pessoas usam muito isso, ou o ocaso do Sol, ou seja, o pousar do Sol. O pôr do sol. Mas nesse período as pessoas esquecem do verdadeiro aniversariante que é Cristo e surge um personagem, um ídolo, como que fosse qualquer ídolo, que é o Papai Noel. Como se fosse o ídolo do carnaval, que é o Rei Momo. Como que fosse se o ídolo do Brasil, que é a padroeira do Brasil, ou da nossa cidade, são ídolos. Eles nem pediram para ser, mas as pessoas fizeram. Então o ídolo toma o lugar do verdadeiro que veio, que morreu por nós, que sofreu, que foi espancado, que foi cuspido, que colocaram uma coroa de espinho, que lhe pediu água e lhe deram vinagre. E agora, surge agora esse personagem que invade lojas, invade shop centers, centro da cidade, casas, até a igreja. E invade lá. As casas iluminadas, árvores de Natal, Papai Noel no centro e Cristo do lado de fora. Não tem uma vida restaurada, não tem comunhão com Deus, não tem uma Bíblia, não adora o verdadeiro Salvador, não busca nele a solução, nem entregaram sua vida a Cristo. Esse é o cenário que nós nos encontramos hoje. Mas o cenário que Cristo, e que está registrado aqui no livro de João, era um homem pendurado no madeiro, de braços abertos, morrendo no meu e no seu lugar.
Não era um velhinho com a barba branca, com um carrinho, com os animais puxando, e ele dizendo, ho, 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 ho. Não. Era ele entregando a sua vida e dizendo, Pai, está consumado. Ou seja, o plano da salvação, através de todos os séculos, agora é concluído. Cristo cumpre na risca a lei, cumpre na risca o que estava determinado por Deus, escritos e passado pelos profetas, mas ainda faltava algo que estava escrito também, a ressurreição. Com a morte ele venceu a morte. Ele riscou a cédula que nos era contrária em suas ordenâncias. Com a sua morte ele nos deu vida e vida com abundância. Com a sua morte ele abre a porta da salvação a todos os homens. Com a sua morte, Cristo deixou bem claro para toda a humanidade, eu venci o diabo. Eu venci a morte. E estou de braços abertos para lhe receber. Não foi o Papai Noel que morreu por nós. Não foi Maria. Não foi José. Não foi os apóstolos. Não foi os discípulos. Não foi os pastores. Não foi o Papa que morreu por nós. Quem morreu por nós foi Cristo Jesus, nosso Senhor. E com a sua morte, ele nos deu vida. Cristo morreu para nos dar vida. E você, o que tem feito? Qual é a sua gratidão para aquele que morreu no seu lugar? E o que eu tenho feito para aquele que morreu por nós, que morreu por mim, que pegou a sentença que era minha e levou, que pagou o que eu devia e riscou a cédula que era contrária à minha pessoa? O que nós temos feito por ele? O que nós temos feito por um sacrifício tão grande, que é muito maior do que matar uma galinha preta, um bode, um bezerro, que é muito maior, mas muito maior do que simplesmente segurar numa corda como os filhos de Nazaré. Muito maior. Que era muito maior, antigamente usava isso, hoje não usa mais. As pessoas faziam uma promessa, e eu tinha um conhecido que sempre fazia uma promessa, ele foi preso uma época, ele ficou muito tempo preso, e ele disse, quando eu sair daqui eu vou comprar 30 dúzias de foguetão e vou soltar lá na cruz da menina. E de fato ele saiu do presídio, foi lá e comprou. Hoje ninguém usa mais isso. Ele chamava foguetão. Hoje são fogos, né? Foguetão era mais artesanal, a sua montagem, fazer coisas, até mais hoje quase ninguém vê isso. Foi muito maior o sacrifício de Jesus por nós. E o que nós temos feito diante de um sacrifício como este? Qual é a nossa gratidão diante de tudo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor? Guarda esta palavra ao seu coração. Amanhã, se Deus permitir, nós daremos continuidade. O que você tem feito? Em nome de Jesus. No chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Queridos, estamos chegando ao final da nossa programação. Se Deus permitir, queremos estar aqui amanhã com mais um programa Momento de Pai. Vamos estar orando com a nossa irmã Fátima, agradecido a Deus por nós estarmos aqui. Pai, que a tua palavra seja, Senhor, bem aceita, Senhor, no ouvinte. Senhor, queremos te agradecer, meu Pai, por estarmos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade. Queremos te pedir uma noite de sono tranquilo, Senhor, que o Senhor leve-nos em paz, acampa os teus anjos ao nosso redor, nos conceda uma semana cheia de paz, de vitória, Senhor amado. Assim, Senhor, já te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Julião Embalagens, vendas de sal, sacola, gelo e todo tipo de